Bem-vindos ao nosso canal de cortes de pregações. Aqui buscamos compartilhar os momentos mais inspiradores, emocionantes e poderosos das pregações que tocam os corações e transformam vidas. Se você é apaixonado pela palavra de Deus e busca fortalecer a sua fé, este é o lugar certo. Gostaríamos de convidar você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você curtir o conteúdo que preparamos com tanto carinho, não esqueça de deixar o seu like nos cortes que mais te impactaram. Isso nos ajuda a continuar compartilhando mensagens poderosas e inspiradoras com mais pessoas ao redor do mundo. Bom, eu quero falar sobre algo importante para a gente viver debaixo de grandeza. A gente começou uma série na semana passada, e a primeira semana da série eu falei sobre mentalidade. E hoje eu quero falar sobre preparo. Que tem muita gente que quer viver grandeza, tem muita gente que acredita na grandeza, mas nem sempre entendemos grandeza segundo a medida de Deus, ou segundo o padrão de Deus. Ser grande não significa ter uma estética elevada, ser grande não significa ter mais patrimônio, ser grande não significa ter conquistas fúteis. Ser grande significa viver à altura da identidade que você tem e viver debaixo do padrão dos céus. Alguém está comigo? Diga amém. Ser grande significa você viver o que Deus chamou para viver, você se tornar o que Deus chamou para você se tornar. Ser grande significa você não só saber que é filho, mas caminhar como filho. Significa você não só saber que é crente, mas entender o que isso significa. Sabe, ser crente, crer em Deus, até o inferno crê. A Bíblia diz que ele crê e ele estremece. Então a verdade é que não é só sobre crermos em Deus. Agora vai. Ei, obrigado, Jesus. Me deram o microfone errado, fica difícil ouvir, né, produção? Me deram Vox 3, mas vai dar certo. Ser grande não é só sobre eu crer que Deus existe, mas eu viver como alguém que crê nisso. Porque a gente está vivendo nos dias de hoje. A banda, se quiser, pode ministrar junto comigo. Pode vir junto, não. Não me deixe sozinho, não. A gente está vendo nos dias de hoje algo que parece como um ateísmo funcional. Cremos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse. Porque quando as minhas decisões, quando tudo que eu faço, quando os meus negócios, quando as portas que eu entro, elas não mudam muito de alguém que não crê em Deus, a minha fé não está me fazendo andar em grandeza. Eu só me tornei um religioso. A religião faz com que eu fale algo, mas não necessariamente eu caminhe debaixo daquilo que eu falo. A religião deixa a gente num lugar confortável, onde a nossa fala, o nosso discurso, a nossa conduta não necessariamente precisam ser a mesma coisa. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas em algumas religiões existe o termo não praticante. E não faz sentido eu ser um cristão não praticante, quando eu entendo que o termo cristão significa pequeno Cristo. Ser um cristão não praticante não existe. É impossível eu dizer que creio em Deus, mas não caminhar à altura da identidade dele. É impossível eu dizer que creio em milagres, mas não viver em busca deles. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Diga amém. Eu sei que é domingo de manhã, eu sei que hoje está todo mundo um pouco down, eu sei que já tem gente que está no clima de Natal, mas vamos celebrar a palavra. Tem algum incendiário comigo aqui? Eu preciso de pelo menos 50 incendiários. Tem alguém do staff aí? Tem algum voluntário apaixonado? Tem algum líder de GC? Pelo amor de Deus, vocês estão aí? Falamos que cremos em milagres, mas muitas vezes a gente faz de tudo para não depender de um. Falamos que cremos em cura, mas nem sempre conseguimos crer quando a doença é na nossa casa. Falamos que Deus é suficiente, mas nem sempre expressamos isso quando uma porta fechada tira a gente do nosso lugar de equilíbrio. Você já parou para pensar as pessoas que ouvem a gente dizendo que Jesus é suficiente quando vem a gente em crise porque não entramos numa porta ou não fechamos um negócio ou algo que a gente gostaria que acontecesse não aconteceu? Você sabia que muitas vezes as pessoas ficam desequilibradas em relação à sua expectativa sobre o Evangelho porque vem em nós um desequilíbrio? Falamos que Deus é tudo em todos, mas muitas vezes caminhamos vazios. Falamos que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Mas vamos ser sinceros, gente, tem vezes que mesmo a gente sabendo que Deus é por nós, a gente
a gente tem dúvidas, a gente tem medo, a gente tem preocupações. Eu não vim aqui colocar o dedo no rosto de ninguém, dizer que você está errado em ter esses sentimentos. Eu vim aqui só te lembrar que permanecer nesse lugar não é para isso que Deus te chamou. Eu posso ter medo, André? Claro que pode. Você não pode viver com medo. Eu posso esmorecer? Claro, acontece. Você não pode aceitar isso como uma realidade definitiva para você. Eu posso ser tentado? Claro que você pode. Você não pode é pecar. E se pecar, Deus está pronto para te limpar. Pastor Márcio diz que o santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Então caminhar em grandeza, irmão, não significa a gente se tornar intocável. Não, a gente vai errar, a gente vai vacilar, a gente vai tropeçar. Mas a gente precisa saber para onde a gente corre. Caminhar em grandeza não é alguém que nunca erra, é alguém que sabe que em Deus existe socorro, alguém que encontrou refúgio, alguém que fez do Altíssimo o seu lugar seguro.